Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência e como eu faço para aumentar a minha produtividade, desde que seja com ferramentas de processos ou caderno. Basicamente, eu vou dar minha experiência, qual é o tipo de modelo que eu mais gosto e o que está me ajudando a organizar as minhas consultorias e fazer com que isso, de fato, gere valor para mim, para eu ganhar mais tempo e velocidade, e também para os meus clientes, porque eu entrego o melhor e o mais atualizado ali para eles de ferramentas de resultado. Vamos lá, falando de cadernos. Hoje eu utilizo pelo menos 2 cadernos no meu dia a dia, então eu uso o amarelo para estudos, então eu anoto basicamente tudo que eu estou estudando, o que eu estou fazendo de lançamento, quais são os marcos necessários. Se for olhar aqui, eu tenho estudos de N8N e multi-agentes, eu coloco aqui. Tem alguns projetos que eu estou em parceria com outros empresários e aí a gente acaba discutindo algumas coisas e eu uso o caderno da Folha praticamente em branca. É, não tem as listras, tudo certinho. Então, esse caderno para mim é melhor para estudos, anotações. Eu faço isso de uma forma bem simples e organizada, porque aqui eu mais ideias, né? Eu tiro da minha cabeça, algumas ideias eu anoto. Se eu tô vendo um vídeo no YouTube e eu acho relevante um conteúdo, eu vou lá, anoto nesse caderno. Tanto esse caderno aqui tem de tudo, desde ferramentas de IA que eu utilizo no dia a dia, ferramentas de IA que eu vou utilizar, processos ou documentações que eu quero implementar nas minhas consultorias para os meus clientes, tudo é nesse caderno. Até mesmo as minhas alucinações ou coisas que eu acredito que no futuro vai dar certo, eu acabo escrevendo aqui. É como se fosse um diário e eu organizo as minhas ideias dentro desse tipo de formato de caderno. Se você gosta de ter um caderno onde você vai ter anotações, como se fosse um diário, esse para mim é o melhor modelo. Se tiver as folhas em branco, você vai conseguir utilizar da melhor forma. E a gente tem outro, né, que é esse caderno. Eu dei de presente para minha esposa. Minha esposa achou que eu usaria bem mais do que ela, e aí eu uso de fato. Né? E para mim é um dos melhores cadernos porque as agendas, né? As famosas agendas. Aí aqui vai ter data, vai ter dias da semana, e com isso eu pelo menos me organizo e vejo o dia que eu fui mais produtivo, o dia que eu não fui. Então, o dia que eu não fui produtivo, eu anoto, então não sei se vai dar para ver. Se eu colocar aqui, ó. No dia 12 de fevereiro, eu fui improdutivo. Então, eu simplesmente não avancei com nenhuma tarefa que eu tinha para fazer no dia, eu não consegui executar da melhor forma possível, então eu não me estressei. Eu simplesmente parei, respirei, fui fazer qualquer outra coisa a não ser pensar nas consultorias, nos clientes, porque eu não ia sair do marco zero, que é pensar em estratégias para eles em relação às automações, verificar o que eles estão fazendo de conteúdo que vai de fato mudar ali o game deles. Então, como eu não consegui executar, eu dei uma parada e aí eu avancei para o próximo dia, que aí no outro dia eu praticamente fui num nível de produtividade muito maior. Então, se você ver, tem várias coisas escritas aqui. Muito bom ferramentas também. Eu vou te mostrar algumas ferramentas no computador que eu utilizo para organizar meu dia, Calendar, Notion, N8N, outras opções. Para mim faz muito sentido, mas toda vez que eu preciso raciocinar, eu vou para o caderno, porque isso vai me dar uma clareza do que eu tenho que fazer no dia a dia. Nem sempre você vai ter uma clareza terceirizando isso para ferramentas do Notion, pedindo para o IA colocar uma tarefa para você direto. É bom, economiza tempo, mas às vezes a sua organização durante o dia não vai fazer muito sentido. O caderno é bom que você vê o quão você tá deixando as tarefas para depois. Porque quando você vai para o Notion, você vai para o calendário, simplesmente você arrasta a tarefa, muda de horário e aí não tá aquele histórico. Tipo, pô, eu tenho uma tarefa que tá durante 2 dias comigo e eu não executei ela. E agora eu vou passar uma semana, vou jogar ela para semana que vem e aí você não consegue entender grau de prioridade ou se é uma tarefa irrelevante. Ah, eu queria muito fazer determinada coisa. Tá, mas é o core agora? Não é. Então você exclui ela, não arrasta, porque se você arrasta, você sente que não está sendo produtivo. Deixa aquilo para depois. Quando fizer sentido, você anota ou coloca nas suas anotações, ou no seu calendar, no seu Notion. Se não fizer sentido, tira da frente,
e foca no agora. O que você precisa executar, muitas das vezes, é o que vai gerar melhor resultado ou um custo financeiro quando você tem uma consultoria. Vai resolver aquilo que dá dinheiro primeiro, depois as outras coisas você vai acertando. No meu caso, é atender meus clientes primeiro, depois a gente vai fazer conteúdo para o YouTube, depois a gente vai fazer a estratégia dos cursos, as coisas online, dos e-books que eu estou lançando, porque o curso precisa de uma autoridade maior para você vender, e nem é todo mundo que compra assim de imediato, você precisa criar uma autoridade. E antes de tudo, eu preciso atender os meus clientes para ter case de sucesso, para documentar isso nas redes sociais, para depois ter autoridade e vender alguma coisa. Então é uma linha, né, muito tênue. Não vou me preocupar com o curso agora, vou deixar para depois. Gostou do vídeo? Se inscreve, vamos lá atingir 10 mil inscritos em 2026. Eu conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.